Bem, boa tarde, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma roda de conversa do FEGS, hoje com temas ligados à articulação de gênero, raça na educação. Nós vamos ter duas apresentações de pesquisas que foram e estão sendo desenvolvidas na UFJF, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, ligadas a essa temática. Nós vamos ter a apresentação do Lucas Loureiro Leite e do William Assis, sobre esses temas, sobre essa questão geral, e depois nós conversamos um pouco sobre os trabalhos deles, tá bom? Então, eu vou chamar, primeiramente, o Lucas Loureiro, que atualmente é doutorando em Sociologia na Universidade Federal Fluminense, mas fez o mestrado com a gente na UFJF, e vai apresentar um trecho, né, uma parcela desse trabalho hoje, chamado Denúncias de suspeita de fraudes no sistema de cotas, o caso UFJF 2018-2019. Tá bom, Lucas? Aí você tem de 25 a 30 minutos. Quando tiver 25, eu te mando uma mensagem. Tá certo? Primeiro, obrigado. Eu estou desligando o meu microfone porque não conectou aqui no meu computador. Se tiver algum problema, por favor, me avisem, tá? Estou com uma tela aqui do lado, só para ir lendo a apresentação. Primeiro, queria agradecer, né, o convite, uma boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de fazer essa breve apresentação da minha pesquisa, né, não vou poder falar dela totalmente, vou especificar uma parte dela, do meu mestrado em Ciências Sociais, com a orientação do Rafael Bispo. Também agradeço o convite do FEGS para essa roda de conversa, né. Essa pesquisa se desenvolveu a partir do momento que eu soube que alguém tinha feito um dossiê com denúncias de suspeita de fraude na UFJF em março de 2018. Então, eu mal tinha entrado no mestrado, o campo já apareceu. Foi naquele momento que eu comecei a conversar com estudantes do movimento estudantil negro, membros do DCE, que eu fui tentando entender primeiro onde estava esse dossiê, quem era essa pessoa. As primeiras perguntas foram essas, né? E em diálogo com o professor, a gente foi delimitando um pouco o nosso recorte para onde a gente iria caminhar naqueles meses, né, iniciais e durante o mestrado inteiro. Eu vou destacar algumas informações básicas, né, da UFJF nesse sentido, para contextualizar para quem não tem essas informações, né? A UFJF ela possui um sistema de cotas desde 2006. Ela é uma das primeiras universidades federais a criarem seu próprio sistema de cotas, antes da Lei 2.711 de 2012. Ela só tinha 3 grupos. O grupo A, com candidatos que tinham um ensino médio público e a autodeclaração racial. O grupo B, somente era aqueles que tinham ensino médio público. E o grupo C, que é a ampla concorrência. A partir de 2012, com a lei de cotas, esses grupos se expandiram e alguns entraram em outros, né, outros critérios foram adotados, resultando em 10 grupos atualmente, né, houve uma mudança a partir de 2016 com a inclusão de um critério para alunos com deficiência. E em 2021 nós temos 10 grupos de cotas especificamente. É importante destacar que o critério básico do sistema de cotas é o ensino médio público, e a partir desse critério que você pode acessar as outras subcotas. As cotas com critério racial de autodeclaração, eles estão especificamente no grupo A, A1, D e D1, sendo que o A é aquele que tem baixa renda e o D não tem. O que seria o A1 e o D1? São aqueles candidatos com alguma deficiência dentro dessa própria cota. Então, são no total 4 cotas que têm esse critério específico da autodeclaração racial. Nessa apresentação, eu vou destacar os principais dados e reflexões sobre o conjunto de denúncias que a UFJF recebeu em 2018 e 2019 pela sua ouvidoria, que foi cedida para a pesquisa. O documento mais antigo que eu pude localizar sobre suspeitas de fraude na UFJF foi de 2008, com uma notícia relatando suspeitas de fraude na cota A, no curso de medicina. Então, 2 anos após a criação do sistema de cotas próprio da UFJF. Depois disso, não consegui localizar mais nenhuma informação sobre suspeitas ou denúncias, além de relatórios oficiais de 2016 e 2017. Só tinha uma denúncia em 2016 e nenhuma em 2017. Em 2018, o que aconteceu?
114 casos foram denunciados para a ouvidoria oficialmente. E esses números aumentaram em 2020. Aumentaram, né, não aumentaram literalmente, mas se mantiveram na casa dos 100 casos. Em 2019, 109 casos foram denunciados. Aqui, especificamente em 2019, os dados que eu recebi não eram específicos das cotas raciais, especificamente, né, A e D, né, com esse critério, mas todo o sistema. Então, dava para poder ter uma visualização de como os diferentes grupos de cotas estavam sendo afetados por suspeitas de fraudes que seriam confirmadas ou não pela instituição. Mais recentemente, um relatório de 2020 da ouvidoria destaca que receberam naquele ano 211 denúncias especificamente sobre o critério racial nas cotas. Não dá para saber, né, por essas poucas informações, se houveram denúncias em outros grupos de cotas. Então, né, a UFJF ela, se insere num contexto nacional de certo destaque. Né? A UFJF recebeu e recebe ainda muitas denúncias de fraude, né, em comparação com outras universidades. Em 2018, no início de 2018, ela tinha declarado que tinha recebido 8 denúncias. Só que a partir de março, abril, que as denúncias em massa chegaram. Né? Em 2020, entre 26 universidades federais que cederam dados para a Folha de São Paulo, a Universidade Federal de Juiz de Fora recebeu 329 casos de denúncia, configurando a universidade com mais denúncias. Então, o que a gente pode observar especificamente foi uma sorte também, né, da pesquisa de estar na UFJF nesse contexto em que ela se destacava pelo grande número de denúncias. Então, a partir de 2018, foi criada a primeira comissão de verificação ou de sindicância específica às denúncias recebidas. E a partir de 2019, num movimento conjunto com outras universidades e também por uma segurança jurídica de uma portaria normativa para concurso público, as universidades federais passaram a adotar uma comissão de validação, que seria a comissão de heteroidentificação na matrícula dos candidatos nas cotas PPI, né, que seriam pretos, pardos e indígenas. Então, segundo uma pesquisa mais recente de Salles Augusto dos Santos, até o momento, 2021, 44 universidades criaram comissões de verificação e 50 criaram comissões para validação. Então, tem sido um movimento importante a criação dessas comissões para evitar a fraude e verificar suspeitas de fraude. A UFJF, né, possui as duas até o momento atuantes. Sobre a denúncia, né, existem vários meios de serem contactados para elas serem feitas. Né? Durante a pesquisa, você pode denunciar para a ouvidoria de forma anônima ou não. Também pode denunciar, né, mandar sua suspeita para a OAB, para o Ministério Público Federal, e também pode solicitar que, como foi feito na época, que o DCE ou que um centro acadêmico, um diretório acadêmico, faça a denúncia por você. Né? É importante destacar que havia muito temor, né, muito medo de ser identificado pelo suspeito, né, de sofrer algum tipo de represária, ou então pela proximidade que a pessoa tinha com a pessoa suspeita. Então, a denúncia, às vezes, não era feita, mesmo quando identificada. Na pesquisa, eu pude ouvir alguns relatos nesse sentido, justamente por essas questões de proximidade e de constrangimento. Certo? E também, uma outra forma que é importante destacar é o uso das redes sociais, de duas possibilidades. A primeira seria enviar para um perfil específico de grupos, como eu disse, ou de um perfil criado para esse tipo de fim, e esse perfil supostamente denunciaria, né? Não dá para confirmar se esse perfil faz isso. Mas alguns perfis ativos na UFJF em 2018 relataram ter feito isso, recebido e redirecionado para a ouvidoria. E outros perfis fizeram exposições de casos, como em 2020, em junho, que no Twitter e no Instagram criaram dezenas de perfis anônimos de universidades federais, estaduais, para receber e expor casos. Uma parcela dessas universidades não fizeram a exposição, somente a denúncia. Então, só para situar a todos, como é possível a suspeita se deslocar e para onde ela pode ir. Na UFJF, né, eu consegui analisar
alguns dados de 2018 e um conjunto melhor e mais extenso de dados de 2019. É importante destacar que a Comissão de Verificação na FJF ela considera 3 critérios: fenótipo do acusado, ascendência direta de pai e mãe negros, e nesse caso também é o fenótipo destes, e relatos de experiência com discriminação racial. Esses 3 critérios eram verificados numa entrevista com o suspeito, que podia levar até 2 pessoas, normalmente os pais estavam presentes, ou um advogado, e depois disso seria deliberado pela comissão. Infelizmente, não me relataram em entrevista se a deliberação era por maioria simples ou absoluta, como se deu especificamente essas definições. Porém, também em entrevista com membros do comitê de de verificação, somente é considerado fraudulento ou um infrator da lei de cotas aquele que não se enquadrasse nos 3 critérios, especificamente. Então, aqueles que, por algum motivo, não fossem considerados infratores em algum dos critérios, não era considerado infrator para a lei. Essa metodologia é criticada. Também a metodologia de usar 3 critérios e não só o fenótipo também está dentro da discussão acadêmica e militante e de movimento negro. Então, não é algo definido, mas é alvo de reflexão e de crítica. Mas a UFJF escolheu essa metodologia, e até hoje escolhe. Na comissão de validação, houve uma portaria em 2018 que orientava as bancas de heteroidentificação de concursos públicos a utilizarem somente o fenótipo como critério. As universidades passaram a interpretar essa portaria, que não é para elas, ok? E também utilizavam um critério especificamente fenotípico para avaliar novos alunos. Então, havia então uma restrição para que use somente o fenótipo como critério. Uma questão importante é que na comissão de recurso, a UFJF admitia a ascendência direta a partir de documentos. Então, alunos que poderiam ser negados na primeira banca poderiam ser admitidos na segunda. Mas isso é em teoria, não temos números concretos se isso foi aplicado ou não, certo? Mas os critérios são públicos e destacados nos editais. Bom, uma outra questão, em conversa com membros do Comitê de Verificação de 2018, é que uma maioria dos alunos denunciados naquele ano vinham de escolas públicas de alta performance, alto desempenho, desculpe. O que significa? Eram institutos federais, colégios de aplicação, colégios militares, aqueles com maior incidência de denúncias. E isso começa a trazer para a gente alguns elementos desse quebra-cabeça para entender o que a fraude é, como ela está sendo caracterizada e como a denúncia também se caracteriza, e isso afeta a universidade. Então, é um detalhe importante justamente para que a gente pense os obstáculos que o sistema de cotas ainda tem que enfrentar, alguns desafios que ainda estão presentes, mesmo que a proposta do sistema de cotas na lei tenha boas metodologias. Ser uma subcota, por exemplo, à escola pública, é eficiente de uma forma, mas também tem suas fragilidades. Então, ao mesmo tempo que as universidades destacam alguns avanços, algumas questões estão em aberto até hoje. Em 2022, vamos ver como isso vai se desenrolar. Bom, vou trazer algumas informações gerais desses dados de comparação de 2018 e 2019 para poder situá-los. A maioria das denúncias foram para mulheres, 71 mulheres foram denunciadas em 2018 contra 38 homens. Em 2019 foram 80 mulheres em comparação com 34 homens. Em 2019, com mais dados, eu pude destacar a proporção de cotas com critério racial que receberam denúncias e aquelas que não tinham. Então, também não é possível afirmar que todas as denúncias tinham a intenção de ser uma cota racial possivelmente fraudada ou não. Poderia ter dúvidas ou falhas humanas nesse sentido. Mas 95 das 109 denúncias em 2019 foram em cotas com critério racial. E também conversando com a ouvidora específica,
ela destaca que as denúncias não tiveram um formato diferente de um ano para o outro ou de uma cota para outra. Às vezes, tinha uma descrição da motivação daquela denúncia, sendo o fenótipo contraditório com o que se espera do grupo de cota para negros, e outros não tinha nem foto, ou tinha foto das redes sociais e não tinha nenhuma justificação. Então, não é possível afirmar que as pessoas erraram ou não erraram quando colocaram uma cota sem critério racial, se ela tinha essa intenção de denunciar uma suposta fraude ou não, mas a maioria foi para esse tipo de cota. Então, é possível supor, né, que eram voltados a esse tipo de fraude. O que eu quero dizer, né, e deixar mais claro isso, é que as cotas têm outros critérios além do racial. Então, pode ser uma fraude em outro critério, só que não é necessariamente confirmável se foi isso o verificado ou não. Também poderiam ter pessoas que fraudaram 2 critérios ao mesmo tempo, isso é possível. Em 2019, também foi possível observar qual era o sistema de ingresso, que era aquele que entrou e foi denunciado. A maioria dessas pessoas entraram pelo PISM, que é um vestibular próprio da UFJF regional, que usa 3 notas do ensino médio combinadas e que seriam a nota final para o ingresso na UFJF. E o SISU, né, que é a prova específica do Enem. 68 casos de denúncia em 2019, e aqui eu vou especificar 2019 pelos seus dados mais detalhados, foram pelo PISM e 40 pelo SISU. Né? Então, em um caso, não tem uma informação de qual foi o sistema utilizado. Enquanto que em 2018, 10 cursos foram afetados pela suspeita de fraude, em 2019 isso se expandiu para 21 cursos. Né? E entre bacharelados interdisciplinares do primeiro ciclo e também graduações do segundo ciclo, ou então quando não tinham bacharelado. 8 cursos se repetem, e isso é importante entre os 2 anos. Direito, jornalismo, engenharia civil, pedagogia, medicina, odontologia, geografia e arquitetura. Eles representam 80% dos casos em 2019, o que reflete que são cursos ainda em foco de suspeitas. Né? Em 2019, fazendo uma análise sem distinção do grupo de cota que recebeu a denúncia ou o gênero da pessoa denunciada, medicina recebeu 49 denúncias, jornalismo 12 e odontologia 11. Esse foi top 3 cursos com mais denúncia. Enquanto que em 2018 não é possível ter uma clareza desses detalhes porque os dados cedidos a mim eram escassos. Então eu não pude fazer muitas comparações. Um outro elemento comparável que eu trago aqui é na quantidade de denúncias que cada suspeito de fraude recebeu na ouvidoria, né, por denunciantes diferentes. Eu deixei isso claro com a ouvidora para não termos denúncias da mesma pessoa. A maioria das pessoas denunciadas receberam uma denúncia. Um minuto, deixa eu só pegar aqui. E uma grande parcela foi se diluindo com mais denúncias. Então, mesmo que existam aqueles casos mais escandalosos que recebem até 13 denúncias, por exemplo, a grande maioria é uma pessoa que suspeitou ou identificou a fraude e fez a denúncia formal, ou encaminhou para alguém para fazer. Isso é relevante para refletirmos sobre como a denúncia precisa ser não necessariamente encorajada, mas segura, né? Que a instituição tenha esse cuidado para que aqueles que identificam uma suspeita de fraude possam fazer essa denúncia formalmente, sem medo de represárias ou de serem identificados. Atualmente, a UFJF tem recebido muitas denúncias, né, como eu disse anteriormente, e isso, então, destaca que as pessoas não têm medo, né, de denunciar, isso é relevante. Mas a gente não sabe, por exemplo, o que acontece depois da denúncia. Né? Em algumas entrevistas com denunciantes ou membros de grupos estudantis, a ouvidoria, nem a DIAF, que é a Diretoria de Ações Afirmativas, nem outros setores da UFJF prestaram esclarecimentos ou explicações sobre o que o caso X aconteceu, se teve recurso, por quê. Não houve uma publicidade desses casos e o que aconteceu depois deles. Em 2018 foi um ano atípico pela pressão popular e midiática sobre os casos de fraude na UFJF.
e houve até uma notícia destacando os resultados, né, preliminares da comissão de verificação. Atualmente, isso não acontece com a mesma frequência. O que temos, por enquanto, são relatórios da ouvidoria e também quando se solicita pela Lei de Acesso à Informação. Mas, na minha última solicitação, não trouxeram detalhes que eu pedi e foram bem pontuais na quantidade de denúncias recebidas naquele período. Também é importante destacar, né, os conflitos principais dos critérios estabelecidos pela comissão, né? Muitos teóricos, acadêmicos, os militantes e membros de movimento estudantil destacam que o preconceito de marca no Brasil é elemento primordial para definir a identidade racial das pessoas. Não só a discriminação racial, porque não precisaria ser o ponto, né, porque eu sou alvo do racismo, mas como essa identidade racial está sendo construída. Né, eles destacam que o fenótipo deveria ser um critério com maior peso sobre a avaliação de denunciados. Porque, da forma como o FJF faz, né, na verificação de denúncias, o que se coloca acima é a ascendência direta. Né? Em entrevistas com membros da comissão, eles são sujeitos de direitos por serem filhos de miscigenação, né? Ter um pai ou mãe negros. Outras universidades expandem isso para outras gerações, mas isso é raro. Também é importante destacar que a discussão sobre privilégio racial e linha, fronteiras raciais, ainda é pouco debatida, né, entre os militantes, e não há uma discussão muito aberta entre as universidades sobre isso. Né? O fenômeno de denúncia de fraude não é só número, né? Não são só números. Né? A gente tem que compreender que o que se debate aqui é como a identidade racial dessas pessoas entra na universidade, né? E por isso que é importante garantir que sejam aqueles beneficiados a estarem naquelas vagas, né? Existem alguns casos particulares de universidades que ou ignoram as denúncias ou trazem soluções alternativas a casos mais avançados no curso, né? É importante destacar que algumas denúncias não foram feitas, possivelmente, né, dentro da bibliografia lida, possivelmente porque aqueles estudantes considerados brancos não eram considerados suspeitos na UFJF, na universidade pública, né? Então, é importante destacar de como a branquitude ela é naturalizada nesses espaços de poder e pensando também na medicina como um espaço de muita concorrência nesse sentido. Isso quer dizer que algumas pessoas se formaram, possivelmente, e depois de terem fraudado a cota. E aqui a fraude, especificamente, né, na minha opinião, e dentro de como a pesquisa se desenvolveu, ela está dentro do grupo racial branco. Ela não se envolve com o grupo racial negro e nem com aqueles autodeclarados pardos, porque eles estão dentro dos beneficiados. Só que o grupo racial branco ainda é pouco inserido nesse debate de forma séria e responsável. Porque não é possível você definir a fraude sem falar que raça é essa, ou que grupo racial é este. Né? Não é um simples infrator da lei de cotas que, né, como os outros critérios que são mais objetivos e socioeconômicos no sentido da baixa renda ou da declaração de escolaridade pública. O critério de autodeclaração racial, ele tem suas especificidades, né, e atravessa todos os estudantes e aqueles candidatos às cotas PPI. Então, né, na pesquisa, o que a gente pode observar pelos dados, né, é que ainda existe uma discussão muito superficial entre a universidade com aqueles interessados nesse fenômeno, sejam pesquisadores ou militantes do movimento negro, ou estudantes, ou docentes. Né? Poucas informações são cedidas para a comunidade acadêmica ou a cidade de Juiz de Fora, que mais ingressa nessa instituição. Eu não vou abordar especificamente, né, mas é importante destacar que a pesquisa teve outros caminhos que foram percorridos, como entrevistas com denunciantes, com membros
do movimento estudantil, com estudantes de graduação sem uma conexão com o movimento estudantil ou não. Também busquei entrevistar pessoas com diferentes identidades raciais, seja pardo, mestiço, branco, negro, preto, e pude refletir sobre algumas histórias que passaram pela UFJF, algumas mais famosas, alguns casos de exposição, literalmente, às vezes não era exposição em redes sociais, mas era aquela fofoca de corredor, né? E também aquelas pessoas que ouviram da própria família ou sabem de casos mais particulares. O que a pesquisa trouxe para mim, e eu estou concluindo agora, foi como, né, nesses 2 anos, e com esses dados, né, que foram cedidos, que o sistema de cotas na UFJF ainda precisa de melhores mecanismos de verificação e de validação, né? Uma das principais críticas feitas à comissão é quais setores da universidade podem estar presentes nessas bancas. E o setor estudantil é excluído. Alunos de pós-graduação poderiam até participar das comissões em 2019, mas a partir de 2020 esse setor também foi excluído. Então, até o momento, somente docentes e técnicos podem participar dessas comissões, né? É importante destacar como as comissões têm sido importantes para o combate e o controle social da fraude. Mas as denúncias são, de fato, um elemento importante e acessível a todos nós para que esse fenômeno não fique em esquecimento ou somente vire um processo jurídico. É importante destacar como a denúncia ainda é... Lucas, 25, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Como a denúncia ainda é um elemento, né, que está sendo discutido atualmente. Algumas pesquisas estão inserindo a denúncia como elemento desse fenômeno, isso não é tão raridade, né? Mas como a denúncia faz parte e foi silenciada por muito tempo, né? Foi necessário esse movimento nacional, e começou no Rio Grande do Sul em 2016, né? Alguns casos de denúncia em massa ocorreram antes de 2018, mas foram pontuais. Mas foi a partir de 2017, 2018, que pipocou mais a procura e a necessidade de verificar se havia fraudes no sistema de cotas raciais ou não. Então, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e fico disponível para perguntas que vocês tenham sobre a pesquisa. Obrigado. Obrigado, Lucas. Sempre bom ouvi-lo. Passa agora, então, para o William Assis da Silva, que vai apresentar o trabalho Gênero e Masculinidades em Escolas Públicas, percepções de alunos, alunas e professores. Aí eu te falo, tá bom, William, quando tiver 25. Beleza. Então, olá, gente, boa tarde. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui, né? Muito legal ter essa oportunidade de compartilhar o que eu venho pesquisando aí nos últimos anos. Eu estou no processo de construção dos últimos capítulos da tese, então qualquer crítica, sugestão, indicação bibliográfica vai ser extremamente bem-vinda aqui. Desculpa se meu cachorro latir durante, eu não tenho muito o que fazer, mas espero que não atrapalhe a me ouvir. Quero parabenizar o Lucas pela apresentação que me antecedeu aí. E antes de entrar propriamente no objetivo da tese que eu estou desenvolvendo, né, eu vou contar como a ideia surgiu de desenvolver essa tese. Em 2016, eu me tornei professor na rede pública estadual, professor de sociologia para ensino médio, e isso coincidiu com a minha defesa de dissertação, que foi uma pesquisa, uma etnografia que eu desenvolvi no Parque Alfred, aqui em Juiz de Fora, a partir de um grupo de socialidade entre homens velhos, principalmente, que se reuniam, ao menos antes da pandemia, né, diariamente lá no Parque Alfred para jogar cartas, principalmente o buraco. E a socialidade desses homens, né, como era um espaço frequentado quase que exclusivamente por homens, era uma socialidade muito marcada pela jocosidade, por representações pejorativas associadas à velhice, à feminilidade, à sexualidade, que eram expressas a partir de piadas, de jogos de palavras, de gestos e tudo mais. Então, para além do jogo propriamente dito que existia ali, para além do buraco, da habilidade do buraco, era importante dominar também esse jogo social das relações jocosas para uma boa integração naquele grupo e uma popularidade.
E aí, observando nessa época, no início da minha docência, o cotidiano escolar, eu comecei a perceber que muitos dos elementos presentes nessa socialidade jocosa dos velhos estava presente também nas interações, principalmente entre os meninos na escola, né? Esses jogos de palavras, essas piadas, essas relações jocosas também apareciam, né, nas interações dos alunos. E então, o humor na escola, eu comecei a perceber que o humor na escola ele também desempenhava esse papel importante para a integração e popularidade ali dos alunos. E mesmo os professores e os funcionários que costumam ser bem mais quistos são aqueles que conseguem, de alguma forma, utilizar esse humor para quebrar a seriedade que costuma existir no ambiente escolar. Então, a partir disso, eu decidi, olhando para a escola, investigar de que formas são produzidas nessas interações representações sobre masculinidades e feminilidades no ambiente escolar, me atentando agora para a construção e reconstrução de masculinidades em outra etapa da vida, né, que é a adolescência, uma fase de intensas mudanças, tem a puberdade, tem uma série de questões que se tornam intensas, né, quem sou eu, com o que vou trabalhar, qual curso eu irei fazer. Então, o objetivo dessa tese, basicamente, é de investigar como que a Butler chama de dispositivos reguladores de gênero, no meu caso aqui dando ênfase às masculinidades, como esses dispositivos eles operam na produção das subjetividades dos alunos, desses adolescentes. Falando aqui em outras palavras, me interessa saber nessa pesquisa como nessas interações entre alunos e professores, alunos e funcionários, operam essas expectativas relacionadas ao gênero, né? Buscando mostrar não só como essas expectativas elas podem reproduzir as normas de gênero, né, e contribuir para as desigualdades, mas também como elas podem contribuir para a desconstrução, né, para a desnaturalização, mostrando não só como elas reiteram essas normas hegemônicas, mas como essas normas de gênero elas são vividas de múltiplas formas, né, de múltiplas maneiras por esses alunos. Então, estratégias surgem mesmo dentro da norma, de romper com essas normas, de romper com essa heteronormatividade existente nas interações entre os alunos. Mesmo dentro dessas normas, a gente vai ter casos de alunos que utilizam essas próprias normas como estratégia, né? E para além da subversão. E a metodologia do trabalho ela é marcada por dois momentos. Um momento antes da pandemia, né, e um momento pós a pandemia. O momento antes se deu a partir da observação de situações cotidianas na escola que, de alguma forma, enfatizassem o gênero, né, essas expectativas de gênero. Eu promovi também debates com os alunos sobre gênero e sexualidade, utilizando clipes musicais, reportagens que falassem sobre o tema, como fio condutor ali dos debates, e realizei também algumas entrevistas presenciais ainda com os alunos. Agora, no período pós-pandemia, essa observação do cotidiano, ela se tornou impossível, né? E eu tenho focado nas entrevistas com professores, todos que atuam na rede pública estadual e no ensino médio. E os alunos que eu entrevistei, tenho entrevistado até atualmente, são alunos que atuam, que estudaram ou estudam na escola onde eu trabalho atualmente, onde eu sou docente. E atualmente, né, falar de educação e gênero acaba sendo inevitável a gente falar também sobre ideologia de gênero, né, ou sobre os movimentos antigênero que surgem nas últimas décadas, tem sua origem em textos católicos do Vaticano, se alastram por uma diversidade de países. Hoje a gente tem esses movimentos representados em mais de 50 países, e é um tipo de movimento que consegue congregar em torno de si uma série de setores ultraconservadores da sociedade que são distintos entre si, né, católicos, evangélicos, neoliberais, políticos, todos em torno de uma espécie de inimigo comum, né, de um mesmo alvo, que seria o entendimento de que existe essa ideologia de gênero como uma espécie de conspiração internacional, né, que busca, segundo eles, anular a realidade da diferença sexual e destruir a família tradicional. O Escola Sem Partido é um movimento também que incorpora essas pautas antigênero, e aqui em Juiz de Fora a gente teve um exemplo de um projeto que chegou a ser aprovado, que é o Infância Sem Pornografia, foi aprovado em 2018, que propõe a retirada de figuras anatômicas de livros de biologia e tudo mais.
Felizmente, devido à pressão da sociedade civil, da universidade, de sindicatos, de responsáveis por alunos, a própria OAB, esse projeto ele foi aprovado, mas não tem muita efetividade do jeito que ele foi aprovado, né? A princípio, ele propunha denúncias e multas a professores que, de alguma forma, tratassem desse assunto, mas ele acabou se tornando inócuo. Mas mesmo que ele tenha se tornado inócuo, esse tipo de movimento ele tem provocado na sociedade o que a Rubin vai chamar de pânico moral, né, que é uma categoria que ela utiliza para analisar conflitos sexuais que surgem na sociedade e que provocam um certo alarde da população, da mídia, de agentes políticos e tudo mais. Então, esses movimentos, uma das estratégias discursivas desses movimentos é espalhar uma série de relatos alarmantes, caricaturais, irreais sobre aqueles que são adeptos dos estudos de gênero, com o intuito de criar esse pânico moral, né? E esse pânico moral, por mais que, assim, esses projetos antigênero, esses movimentos antigênero, muitas vezes esbarrem na Constituição, esse pânico moral, ele produz um silenciamento em relação ao gênero e à sexualidade no contexto escolar. Vou citar rapidamente aqui alguns exemplos disso, que é a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum de 2017, que foi aprovada sem qualquer menção a gênero, e sexualidade aparece apenas restrita ao 8º ano do ensino fundamental na disciplina de ciências. Então, antes, esse tema era tratado de uma maneira transversal. A partir da BNCC, você já não tem mais esse respaldo institucional. Outro exemplo também é o Enem, que nas 2 últimas edições a gente teve uma censura grande também em relação a essas questões, e também em relação à questão da ditadura militar, né? Você vê questões sobre esse período aparecendo também. Entrando agora nas percepções dos professores entrevistados e tal, antes disso, na verdade, eu acho que é importante ressaltar aqui o que o Rogério Junqueira fala sobre a formação, a estruturação da escola brasileira, né, das escolas brasileiras, dos currículos das escolas brasileiras. E, segundo ele, foram criadas tendo como modelo um adulto masculino, branco, heterossexual, burguês e saudável. Né? Então, mesmo que esses currículos não citem explicitamente gênero e sexualidade, a heteronormatividade está no cerne das concepções curriculares já, né? Então, se há uma falta de preparo, de informações para professores, para gestores, né, para lidar de forma apropriada com as diferentes expressões de gênero e sexualidade que ele encontra na escola, a tendência que a gente tem no cotidiano escolar é de que haja uma reiteração dessas normas hegemônicas de gênero constantemente. Um dos dados mais gerais que eu trago aqui para vocês em relação a essas entrevistas que eu fiz é que uma das poucas unanimidades que eu encontrei entre os professores entrevistados é a ideia de que eles não sentem que tiveram em suas respectivas graduações e licenciaturas o devido preparo para lidar com essas questões, né? Isso pode ser utilizado também como uma desculpa, já que não tem um respaldo institucional e os próprios professores, obviamente, trazem de casa também um lastro heteronormativo que foi desenvolvido a partir das suas socializações, né, das suas próprias socializações. Então, embora muitos professores demonstrem uma certa insatisfação em relação ao mundo da escola, muitos deles apresentam uma visão bem fatalista sobre isso, né, não se sentem suficientemente instigados, motivados a trabalhar com essas temáticas, preferem, às vezes, evitar conflito e tudo mais. Porém, eu tenho exemplos positivos também de professores que, de certa forma, representam uma resistência, né? Tem um dos professores de matemática que eu entrevistei, ele diz utilizar, matemática, a princípio, a gente pensa que nada tem a ver com gênero e educação, né? Ou com gênero e sexualidade, né? Mas esse professor, ele disse que usava a própria BNCC ao seu favor, né? Então, ele tinha que trabalhar lá uma temática de matemática, ele utilizava um texto que falasse de gênero e sexualidade, trouxesse alguns dados quantitativos e, a partir disso, trabalhava isso. Então, é um tipo de estratégia desenvolvida pelo professor para evitar qualquer tipo de conflito. E o professor de História também, um dos professores de História que eu entrevistei, que, embora ele seja evangélico e tenha dito que encontrou uma certa dificuldade, devido a essa raiz religiosa dele, para se sensibilizar em relação a essas temáticas, ele tem buscado isso principalmente depois do doutorado dele, onde ele se aprofundou mais sobre os temas sensíveis aos alunos. Aliás, outra observação interessante é que pelo menos entre os professores entrevistados,
que trabalham gênero e sexualidade, né, boa parte deles tiveram algum tipo de complemento na formação, né. Agora, falando um pouco mais das experiências que, de alguma forma, reiteram essas normas hegemônicas, tem a professora Joana, que é um nome fictício, na verdade, uma professora de português que eu entrevistei. Ela traz uma contradição no relato dela. Ao mesmo tempo que ela diz que existe, sim, a necessidade de conversar com os alunos sobre sexualidade, ela diz também que o que ela chama de opção sexual tem que ser tratado, não é um problema da escola, não é um problema dela, e tem que ser tratado da porta da escola para fora. E, além disso, atribui a um modismo, a um comportamento efêmero, algumas meninas que se afirmavam na época como lésbicas e bissexuais. Ela acha que essas meninas estão passando simplesmente por uma fase, e em breve elas se adequarão aos moldes heteronormativos, né? Nesse sentido, também tem um relato de uma diretora entrevistada, que, embora diga que esse tipo de preconceito está presente mesmo entre os professores, ela também demonstra um certo incômodo com o que ela chama de exposição excessiva dos casais, né? E diz que se o relacionamento ele é homo ou é hétero, para ela não tem a menor importância e que isso é uma questão familiar, né? Então, essas duas perspectivas, da diretora e da professora, passam a impressão de que elas acreditam que se elas deixarem de falar sobre sexualidade, a sexualidade vai ficar fora da escola, né? A Guacira Lobo nos diz, a Guacira Louro, desculpa, ela, que é uma pesquisadora de gênero e educação, ela diz que a gente precisa reconhecer, né, que é indispensável que a gente reconheça, que a escola ela não só reproduz ou reflete as concepções sobre gênero e sexualidade, mas que ela também produz, né, e é preciso haver esse reconhecimento. Por mais que a direção, a professora acreditem que esses temas, não sendo mencionados, não vão estar na escola, mas eles estão, né, são adolescentes, são curiosos, estão paquerando o tempo todo, tem WhatsApp, tem internet, enfim. Essas informações, de alguma forma, estão nas interações entre os alunos, né? Então, o que eu percebo, a partir de vários relatos, assim, é que existe uma tentativa de silenciamento em relação àqueles comportamentos que, de alguma forma, destoam dessas normas hegemônicas de gênero, né? A própria ideia de tratar isso simplesmente como modismo, como efemeridade, demonstra um pouco disso, né? Outra coisa encontrada nos depoimentos dos professores, e que eu também observo no meu cotidiano como docente, é que vários dos professores percebem que a homofobia está muito presente a partir de piadas entre os alunos, né? Um dos relatos contado por um professor foi de um aluno que teria deixado de comparecer à escola durante todo o ano letivo, e foi o seguinte, ele fingia que ia para a aula. Era um aluno um pouco mais alto para a idade dele, isso já causava problema, e segundo esse professor, esse aluno tinha trejeitos femininos também, então, considerados femininos, né? Então, esse menino, ele fingiu o ano todo que ia à escola, saía no horário da aula, às 7 horas da manhã, e voltava depois do horário de término da aula para casa, fingindo que ia à escola. A supervisora só foi descobrir no final do ano o que isso estava acontecendo, e aí chamou a mãe, que não acreditou que aquilo estava acontecendo também, foi preciso chamar outros professores para confirmarem a situação e tudo mais, e tudo isso se devia exatamente a esse ambiente hostil que esse menino encontrava cotidianamente na escola. E outro relato interessante também é de um professor de história, ele conta de uma conversa que ele teve com um aluno homossexual no corredor. Esse aluno foi falar para ele que a escola, numa conversa de corredor, que a escola nunca fez nada em relação à violência LGBT, né, contra os LGBTs, né, e esse professor, ele concordou com isso, que a escola nunca tinha feito nenhum movimento nesse sentido, mas disse para ele, mas você é uma pessoa bem resolvida, né, você parece muito tranquilo e tal, de boa com isso. E, para surpresa desse professor, esse aluno falou que não era bem assim, não, que ele percebia olhares, que escutava constantemente piadas, e que até mesmo olhares de professores, uma rejeição de professores, assim, em relação a ele, o que surpreendeu esse professor, né? Então, todos aqueles que, de alguma forma, acabam destoando dessas normas de gênero e dessa matriz heterossexual, eles vão ser colocados sobre a mira preferencial daquilo que o Rogério Junqueira, que é também um pesquisador de educação e gênero, chama de pedagogia da sexualidade, que é traduzida a partir da pedagogia do insulto, que são essas piadas, ridicularizações, brincadeiras, tratamentos preconceituosos,
piadas heterossexistas, homofóbicas e tudo mais. Então, essa pedagogia do insulto, ela funciona como um desses dispositivos reguladores que eu falei, né? Ela impede que, ela vigia os alunos de alguma forma, eles se vigiam de alguma forma em relação a isso, né? E essa pedagogia do insulto produz o que ele chama de pedagogia do armário. Quer dizer, os alunos não se sentem abertos a se abrir em relação a isso. Aqueles que destoam desse padrão heteronormativo, eles se silenciam, né? Tem medo do desprezo público, tem medo do tipo de reação que isso pode gerar, já que constantemente essas piadas, elas acontecem entre os alunos, né? Eu vou falar um pouco mais dessa jocosidade quando eu falar do cotidiano escolar. Mas essa gestão das fronteiras ali da heteronormalidade, né, entre aspas, ela atinge não só os alunos, mas mesmo professores que, de alguma forma, destoem desses padrões, podem sofrer também algum tipo de resistência dos alunos ou dos próprios professores e da direção. Fechando essa parte, caminhando agora para fechar essa parte sobre os professores especificamente, o que eu disse lá atrás, né, esses movimentos, escola sem partido e esses movimentos antigênero, embora às vezes esbarrem na Constituição, eles têm um impacto, né, a partir desse pânico moral, porque muitos professores, em várias falas, você vê receio, medo e vou evitar conflito. Então, eles evitam trabalhar esse tema por medo, por receio, cada vez mais deixam de tocar no assunto, né? E como não tem um respaldo institucional, como não está na BNCC, como não tem aparecido no Enem, que também é extremamente importante para os professores de ensino médio elaborarem seus planejamentos, né? Eles acabam preferindo não abordar o assunto, a grande maioria deles, pelo menos, né? Embora, como eu disse, a gente encontra aí exemplos positivos nesse sentido, né? Então, a gente encontra exemplos positivos de professores também em relação a isso, mas isso não pode depender de uma atitude individual de um professor, um ou outro professor que escolhe trabalhar o tema, né? Tem que ter um respaldo institucional, tem que ter políticas públicas direcionadas a isso. Tem que ter uma formação continuada para os professores, para os gestores, para lidarem melhor, para tornar a escola um ambiente mais acolhedor, né, menos hostil para essas pessoas. Tem que haver também uma conversa com os responsáveis, né, com a comunidade em volta da escola também, para tentar desfazer um pouco desses relatos caricaturais que aparecem a partir desses polemistas antigênero, né? E agora, entrando no cotidiano escolar, eu vou falar, essa parte é a parte que eu estou desenvolvendo mais atualmente, né, da minha pesquisa, então eu vou trazer umas observações mais gerais, mas falando da escola onde eu fiz a pesquisa e trabalho atualmente, é uma escola localizada na periferia de Juiz de Fora, que atende vários bairros aqui da periferia mesmo, e uma escola que possui uma maioria de alunos negros. Ali no ensino médio, a média de idade é de mais ou menos entre 14 e 18 anos de idade. E antes de falar dessas relações cotidianas, é importante trazer aqui também o que eu entendo como masculinidades, né? A partir da Pascoal e do Miguel Vale de Almeida, eu entendo que masculinidades, ela não é uma categoria homogênea que automaticamente vai ser atribuída a qualquer menino pelo simples fato de ser menino, né? Mas sim algo que vai sendo configurado, né, que vai sendo constituído diariamente a partir de práticas, de discursos, e que diferentes jovens, sejam eles meninos ou meninas, eles podem incorporar de distintas formas e em variados graus. Então, nesse sentido, embora a masculinidade, obviamente, esteja associada ao corpo masculino, ela não é equivalente a ele ou mesmo se reduz a ele, né? E um dos aspectos dessa constituição, dessa construção da masculinidade, né, um dos aspectos que é facilmente identificado através das interações dos alunos, é que para afirmar essa identidade masculina, há uma tendência de um repúdio em relação ao espectro de uma masculinidade fracassada ou de aspectos relacionados à feminilidade. Então, através dessas piadas homofóbicas, uns contra os outros, através de discussões heterossexistas sobre os corpos das meninas, e a partir também de relatos de suas próprias experiências sexuais, eles vão reivindicando essa identidade masculina.
E o Miguel Vale de Almeida faz uma observação interessante também em relação a isso, que a homossocialidade, assim como eu encontrei no Parque Alfred, e assim como é possível encontrar em vários grupos de homens, né, ela tem essa tendência de, para além de supor uma inferioridade das mulheres e de tudo que é feminino, trazer também a homofobia, né, através de gestos, por exemplo, que fazem um convite sexual, que acabam transformando o outro numa mulher simbólica, colocando o outro numa posição de passivo e tudo mais. Outro conceito interessante, esse da socióloga americana C.J. Pascoe, que ela traz o conceito de bullying homofóbico, né, que ela vai dizer que esse bullying homofóbico, na verdade, ele faz parte da socialização dos meninos, né? Ele faz parte da constituição dessa identidade masculina, essa linguagem homofóbica. E ela sugere que a gente não trate o bullying como algo neutro, simplesmente, como fruto de patologias individuais, mas sim como algo que reflete desigualdades mais amplas. E isso é perceptível nas interações entre os alunos muitas vezes, né? Para além da homofobia e do machismo que eu citei aqui, a gente encontra, por vezes, o racismo também, né? Através de piadas também sobre aparência, sobre o cabelo. A gente encontra também a desigualdade econômica. Essa semana mesmo eu entrevistei um aluno que me relatou o bullying que ele sofria, porque às vezes ia com uma camisa rasgada ou de chinelo e tudo mais. Então, é importante que a gente não trate esse bullying apenas como algo pontual, né, mas sim algo que reflete desigualdades mais amplas, e esse bullying homofóbico, na verdade, ele é parte dessa construção da masculinidade dos meninos, né. Então, a outra coisa importante de enfatizar aqui é que categorias, por exemplo, como bicha, viado, gay, tudo mais, elas não são identidades fixas também nas interações entre esses alunos, né? Elas são utilizadas muitas vezes também como esses dispositivos reguladores de gênero. Elas são utilizadas mesmo entre os alunos heterossexuais, mesmo entre eles há constantemente esse jogo, né? Basta destoar um pouco dessas expectativas e você está sujeito, você está ameaçado por essas categorias de alguma forma, né? E assim como eu vi lá no Parque Alfred, a popularidade desses alunos, né, depende muito desse uso do humor, de atitudes engraçadas e tudo mais, né? Mesmo os professores e funcionários, como eu disse, que usam mais o humor nas suas interações, eles são mais populares, né? São mais bem-quistos. Eu estou falando aqui de piada também, eu acho que é uma coisa importante de abrir um parênteses e falar que eu estou falando de piada, mas isso não significa, é uma violência simbólica, mas isso não significa também que não tenha casos de violência física, né? Isso acontece também. Essa semana mesmo eu entrevistei um outro aluno que me contou que, apesar de ser heterossexual, ele tem cabelo grande, é um pouco mais contido, segundo ele, e constantemente ele sofria esse bullying homofóbico. Falou que apanhava mesmo, que usava a camisa de manga longa para os pais não verem os roxos no braço dele. Ele tinha vergonha de contar para os pais e apanhar ainda mais, com os pais indo à escola, e falava com a direção e com os professores e nenhuma providência era tomada. William, 25, tá bom? Eita, vamos ver. Vai devagar. Ok. Mas eu acho que vai rolar assim. Então, considerando essa experiência que eu tenho tido como docente, essas entrevistas que eu fiz, essas observações e tal, esse jogo social das relações jocosas, ele está presente como parte dessa construção e reconstrução das masculinidades, a partir dessa negação dos aspectos ligados à feminilidade no cotidiano escolar, né? Então, existe sim uma tendência que na escola se reproduza essa heteronormatividade, né? Que ela seja naturalizada, instituída como única e legítima possibilidade. E isso, obviamente, cria um efeito segregador, marginaliza uma série de pessoas que não correspondem a isso. Porém, eu encontrei, para finalizar aqui, algumas experiências de alunos que desenvolvem algumas estratégias também de inserção e participação nesse espaço escolar, para não serem tão hostilizados, né? É o caso de 3 alunos aqui com nomes fictícios também, que é o Davi, de 16 anos, que se declara como bissexual e negro, o Pedro, de 18 anos, que se declara como pansexual e branco, e o Ramon, de 17 anos, que se declara como negro e homossexual. Bom, o Pedro, por exemplo, ele usa esse próprio jogo social das relações jocosas como uma estratégia
para a sua inserção e popularidade e aceitação. Quando ele é chamado de bicha e de viado, alguma coisa do tipo, quando ele sofre esse tipo de ofensa, ele, ao invés de se irritar, ele revida, e normalmente ele é tão habilidoso com as palavras que ele consegue que aquele que está zoando ele vire o zoado no final das contas. Então, dentro desse próprio jogo das relações jocosas, ele consegue ali, com a sua estratégia, ter uma boa interação com os outros alunos e uma certa popularidade e status também. Já o caso do Davi é um pouco diferente. Ele sim se irrita com todo esse ambiente hostil, porém ele também desenvolveu uma estratégia que o ajudou muito a ter uma popularidade, uma integração grande na turma dele, ao menos, né? Ele é um excelente aluno, daquele que tira notas boas em todas as disciplinas, e ele está constantemente ajudando seus colegas de classe nas atividades e tudo mais. Então ele é disputado para fazer trabalho em grupo, para fazer trabalho em dupla e tudo mais, e isso proporcionou, de certa forma, a ele um ambiente mais agradável, pelo menos dentro da turma dele, porque ele me relatou que nos corredores, no intervalo e tudo mais, a coisa acabava sendo um pouco diferente, né? E, por fim, o Ramon, que viveu, de certa forma, o que o Junqueira chama de pedagogia do armário. Ele só conseguiu, de fato, se declarar homossexual para a família e para os amigos só no terceiro ano do ensino médio. E antes disso, ele vivia um medo enorme, segundo ele me relatou, de ser descoberto, de virar chacota. Tinha medo principalmente do melhor amigo dele, da reação do melhor amigo dele, que é heterossexual, né? Isso fez com que ele escondesse isso durante muito tempo, levou a esse silenciamento dele durante muito tempo. Bom, felizmente, ele teve uma boa recepção dos familiares e mesmo desse amigo e tudo mais, mas a gente sabe que nem sempre esse é o caso, né? Agora, para terminar mesmo, eu juro, tem um questionamento que a Louro traz sobre essa ênfase dada à pretendida naturalidade das relações heterossexuais, que é interessante. Ela questiona assim: se tal identidade heterossexual fosse de fato natural, por que haveria tamanha necessidade de vigiar alunas e alunos para garanti-la? Então, ela propõe, em contraposição, né, que a gente admita que as expressões de sexualidade elas são construídas, legítimas e frágeis, né? E assim, dessa forma, a gente pode compreender melhor o fato de que diferentes sujeitos, sejam homens ou mulheres, eles vivem de variados modos, né, seus prazeres e os seus desejos. E é isso, gente. Obrigado. Desculpa falar tanto. Obrigado, William. Não, olha só, foram agora 30 minutos. Deu no tempo certinho. Obrigado. Eu agradeço imensamente a apresentação de vocês.